Sejam todos bem-vindos ao canal Verdade do Catolicismo. Depois da vinheta falaremos o nosso tema de hoje. Louvai a Deus, povos, louvai, Cristo nasceu, glória a Deus Pai, anjos do céu, cantam louvor, glória a Jesus, vem Salvador, de honra, de amor, perdão e paz, voz triunfal, a terra traz, meu bom Jesus, dindom, sinos em festa, alegre tom, Santo Senhor, Cristo Jesus, te amo. Hoje vamos falar sobre o rei Baduíno IV, que tem a ver com as cruzadas da Igreja Católica. Lá no século XI, o rei Baduíno, mais conhecido como rei leproso, ele tinha lepra e comandou a primeira cruzada em Jerusalém. Ele era o imperador nomeado rei em Jerusalém, sucessor do seu pai. O rei Baduíno ele nasceu no ano de 1161 e morreu no ano de 1185. O historiador e arcebispo William of Tyre, esse nome aí, meu editor vai colocar aí o nome certo. Então esse historiador, ele era historiador e arcebispo, foi quem descobriu que Baduíno tinha lepra. Como ele descobriu? Ele percebeu que Baduíno brincava com seus amigos, e os amigos às vezes beliscavam o braço dele, e ele não sentia dor, ele não conseguia sentir dor, batia algum objeto no braço dele, ele não sentia dor, e as pessoas ficaram, nossa, como é que ele não sente dor? E foi relatado diante desse professor que ensinava ele era historiador e arcebispo também da Igreja Católica, lá no século XI, e ele descobriu que o rei Baduíno tinha lepra. O rei Baduíno, ele tinha um inimigo, que o nome dele era Saladino, era o rei do sultão, o líder do Império Muçulmano, que tentou tomar Jerusalém. Só que antes de tomar Jerusalém, ele já tinha tomado vários estados. Depois eu vou citar aqui o nome. Então, a batalha do rei Baduíno, ele combateu com Baduíno. O rei Baduíno, ele combateu com Saladino. Saladino, o rei dos muçulmanos. O que estava acontecendo? Os muçulmanos estavam vindo com suas tropas, com mais de 30 mil homens, invadir as terras santas e proibir os fiéis de peregrinar, de um lugar para outro, com a sua fé, rezando para ir para Jerusalém ou peregrinar, e ele proibiu os cristãos de fazer isso. Diante disso, tem toda uma história que o Papa, história não, fato, uma verdade, uma história e um fato, que é verdade. Então, o Papa, ele ordenou que fosse feita essas cruzadas para que fossem derrotados os muçulmanos e as pessoas poderiam de novo peregrinar de um canto para outro, porque estava proibido. Tivemos que tomar uma atitude. Existem relatos que os muçulmanos também, eles, quando as pessoas não aceitavam, elas eram mortas, os muçulmanos os matavam. Isso lá no século XI, na Idade Medieval, como é conhecida. E teve a Batalha Monte Gizar. Meu editor aqui vai botar o nome de novo, vai colocar todas as informações aqui no vídeo. Teve essa batalha. Baduíno IV, ele tinha cerca de 3 a 4 mil homens. E Baduíno tinha de 20 a 30 mil soldados. É uma batalha que é desproporcional, Baduíno tinha de 3 a 4 mil soldados, entre 3 e 4 mil, e Saladino tinha de 20 a 30 mil soldados. Saladino foi invadir já certo que ia conseguir conquistar o território de Jerusalém. Então, Baduíno IV, como líder do exército, com 16 anos, com lepra, muito doente, ele foi confrontar Saladino, e até os disse que se ele entrasse, várias pessoas iam morrer, e ele não iria, nos tempos de hoje, vamos dizer, ele não ia arregar. Então ele foi para cima e venceu essa batalha. Saladino só não morreu porque relatos dos historiadores do século XI disseram que o cavalo de Saladino era muito rápido e treinado para sair de fugas. Então não conseguiram matar o líder principal. Mas todos os soldados ao redor foram um massacre, Apenas de 3 a 4 mil homens. E ele tinha de 20 a 30 mil homens, Uma coisa, vamos dizer assim, sobrenatural, Ele pediu, e ele se ajoelhou diante das relíquias sagradas da cruz. Essa informação é muito importante. Rei Baduíno IV se ajoelhou e pediu ao Senhor Jesus que
desse a ele essa vitória, porque ele queria deixar que as outras pessoas, através do Papa, né, não me recordo o nome do Papa, né, mas meu editor vai botar aqui o nome do Papa dessa época, ele estava no Pontífice. Então o Papa autorizou e Baduíno IV ele conseguiu a vitória e ele pediu, diante da relíquia sagrada, diante da cruz de Jesus, que a Igreja Católica tem, até hoje não tenho a informação de onde ela se encontra, mas uma relíquia da cruz de Jesus, e ele pediu, né, diante da relíquia, para que ele ganhasse. E realmente ele ganhou. Foi um milagre, né? Uma coisa que não sobrenatural. Quem quiser pesquisar mais, procure fontes no YouTube, procure fontes no Google, até o Google lhe deu o chat, né? Aquele chat de inteligência artificial, ele também fala todas as informações, né, sobre isso. Se você quiser pesquisar mais, saber mais sobre o assunto. Então foi isso que aconteceu. E ele foi carregado, durante a batalha, ele foi com uma espada e carregado numa maca, porque ele estava muito doente, mas mesmo assim ele foi combater. E eles tinham, né, a fala Deus vulto, né, que é a vontade de Deus. Inclusive eu estou aqui com uma camisa aqui dos Cavaleiros Templários, né, que aí é outra história, né, dos Cavaleiros Templários que foram das Cruzadas, né, que teve da Igreja Católica. Então existem muitos relatos, né, que não vêm da história, de historiadores modernos que estão querendo controverser essa história, só que essa história já está registrada desde lá dos anos 1700, né, depois de Cristo. Né? O relato dos historiadores agora estão querendo mudar, não sei que fatos eles estão querendo mudar, né? Mas isso, enfim, a gente está aqui para mostrar a verdade, né? A verdade das coisas que aconteceram. Então, essas são informações reais tiradas da história, da antropologia da história da Igreja Católica. Inclusive, vou só pegar uma colinha aqui, né? Pegar uma colinha aqui. Inclusive, os muçulmanos já tinham dominado a Síria, a Palestina, o Egito, a Mesopotâmia, a Pérsia, o norte da África, a Armênia e etc. Vários outros, e eles proibiam, né? Aí foi necessário a igreja ter uma atitude, uma defesa contra eles, né? Ou a gente ficava de braços cruzados, esperava ele acabar com todo mundo, matar todo mundo, ou a gente, né, criava um exército e ia para cima, né? Existiam essas duas opções na época, né? No Império, na época do Império, no ano do século XI, a gente sabe que as batalhas eram feitas pau a pau, não tinha arma, era espada, então era assim que funcionava, entendeu? Quem tiver interessado, procure mais informações. É sobre isso que eu falei hoje. Tamo junto e vamos... No próximo vídeo nos veremos. Quem gostou, deixa o like e se inscreve no canal. Obrigado.